Estamos recebendo aqui hoje o João Calil Mustafa, ele que é pré-candidato à OAB, a Ordem dos Advogados na subseção aqui de Guarulhos. O Radar de Notícias que é ao vivo pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET e também na Vivo HD 508 e pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença, vamos bater um papo aqui sobre as suas propostas para a OAB e também sobre o papel da advocacia na sociedade e também a entidade, né? Boa noite. Boa noite, Guto. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui debatendo esse assunto tão importante que são as eleições da OAB e a própria OAB Guarulhos. Eu vou começar aqui já. Bom, o senhor tem 23 anos de atuação na profissão, correto? Sim. Quais foram os maiores desafios do senhor enquanto advogado para se consolidar na carreira e hoje está como pré-candidato à OAB? Acho que quando um profissional da categoria chega a esse nível, né, de disputar uma eleição para representar a sua entidade numa cidade como Guarulhos, a oitava maior do Brasil, a segunda do estado de São Paulo, realmente já tem uma trajetória que está consolidada. Sim. Quais foram os maiores desafios para você chegar até essa fase? Olha, Guto, o principal desafio, que é o que eu luto até hoje, é você viver da advocacia. Certo. Então, é muito bonita a advocacia, ela é uma profissão das mais antigas do Brasil e do mundo. Só que você viver da advocacia, você ter sempre um cliente que vai te procurar, você ter um processo que você recebe. Eu tenho família, esposa, filhos, e graças a Deus eu vivo da advocacia. Esse é o principal desafio, porque é uma coisa que você tem que se reinventar. Infelizmente, e isso não é só com faculdade de Direito, mas com Direito especialmente, você sai totalmente despreparado para advogar. Não só advogar, como você poder exercer a profissão de delegado, promotor, juiz. O que a gente aprende na faculdade é muito pouco e muito aquém da necessidade da sociedade. Porque, em suma, o advogado, ele está ali representando uma pessoa que tem um direito que não foi atendido. Tá certo. Então, por esse aspecto, a comissão do jovem advogado era bastante importante, vamos dizer assim, para a categoria. Ela é muito importante. E eu comecei por ela quando eu comecei a advogar. Você tinha perguntado do que aconteceu. Quando eu comecei a advogar, eu não sabia preencher uma guia, porque eu tinha feito estágio na Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública hoje, e lá é tudo justiça gratuita. E quando você pega um caso que o cliente não tem esse benefício, tem que pagar a guia. E o simples erro no preenchimento de uma guia já indefere um pedido, não é conhecido. Então eu fui na OAB, tinha a comissão de jovem advogado, isso foi em 98, e lá eu comecei a me relacionar, porque eu não conhecia nenhum advogado, não sabia nada, não sabia nem para quem eu perguntava qualquer coisa. Então foi lá que eu comecei a participar. E em menos de um ano eu já estava participando ativamente, a gente estava fazendo cursos, palestras, eventos, e desde então eu participo da OAB. Que legal. Aliás, eu tive conversando essa semana, sabendo que ia entrevistar o senhor, eu conversei no final de semana com alguns colegas aí que são advogados também. Inclusive, vou trazer aqui algumas perguntas. Claro. O doutor Gideão deve estar acompanhando aí. Ele pergunta aqui quais são as suas propostas, qual que é a sua plataforma, doutor Gideão. Aliás, também mandar um abraço ao doutor Edson Belo, que também, num grupo que a gente participa aí de WhatsApp, desejou muito boa sorte, falou muito bem do senhor. Então, o Edson Belo, inclusive, quando eu fui candidato em 2012, essa é a segunda vez que eu saio candidato, Sim. Ele participou comigo da chapa. Olha, as principais propostas, elas são 3, basicamente. Por quê? Primeiro, isso é uma fase de pré-candidatura. A chapa ela será formada assim que for aberto o registro. Existe uma questão legal hoje que supera o fato, a legalidade, que é você tem que ter mulher, e tem que ter pelo menos um representante da raça negra certo. Em cada chapa. Então, na formação da chapa, a gente vai afinar melhor as propostas. Mas, basicamente, hoje é independência, que eu vejo que a OAB não é mais independente. Então, já vou emendar aqui numa outra pergunta, que é até do próprio Gideão também. Depois tem uma pergunta também aqui do nosso colega Ramon Augusto, que também é advogado, mas o Gideão pergunta também. O que pode tornar diferente as suas ideias, a sua gestão, da atual gestão? Olha, muita coisa. Em relação à independência. A independência, ela diz respeito que a OAB, ela tem um dever com os advogados e ela tem um dever com a sociedade. Então, nesse ponto, tudo que diz respeito à sociedade, a OAB pode e deve se manifestar. Sim. Ela não pode não opinar. Ou, por exemplo, em relação ao assento que a OAB tem em várias comissões da prefeitura. Por exemplo, comissão do meio ambiente, comissão de finanças,
Hoje, esses assentos da OAB, eles são feitos por indicação do presidente. E, inclusive, aconteceu nessa gestão de um indicado para a Comissão do Meio Ambiente, o prefeito Guti recusar esse indicado. E a OAB simplesmente aceitou e nomeou outro. Só que quando a OAB nomeia um representante, se aquele foi escolhido dentro dos requisitos que foram eleitos para isso, hoje não tem um critério claro. E uma das minhas propostas é que tenha um critério claro, porque... Ou seja, você quer fazer uma gestão mais incisiva. Que transparente. A OAB seja mais participativa nos momentos, enfim, que ela de debate, seja que houvesse debate na sociedade. Exatamente. Assim, eu penso que o papel do presidente da OAB realmente é lutar por melhorias para a sua entidade, para a sua classe, representar a sua categoria. Porém, a gente, enquanto sociedade, enquanto jornalista, a gente enxerga a OAB como uma entidade de classe que tem... Ela vai além do papel dela de defender a prerrogativa dos advogados, que é participar dos grandes debates que acontecem na sociedade, defendendo, obviamente, que sempre a lei, o cumprimento da lei e a Constituição. Ela vai por uma questão legal. O artigo 44 do Estatuto, ela fala que a OAB tem que fazer valer a Constituição, velar pela rápida solução dos litígios. Então, isso é uma coisa que transcende a advocacia. Certo. É que a advocacia se beneficia disso, mas quando as coisas funcionam, é muito melhor para todo mundo. Certo? O doutor Ramon Augusto, ele pergunta aqui, né? Ele indaga sobre cursos e palestras, né, na entidade e também a questão da privacidade dos dados dos clientes na lei de LGPD. Eu ia perguntar para o doutor o que é LGPD, eu esqueci, mas você sabe dizer o que é isso? Sim, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e ela se aplica hoje em dia a todo tipo de empresa que guarda dados de terceiros. Então, ela tem que ter um tratamento nesses dados, ela não pode vender, ceder esses dados, e ela se aplica a toda a situação. Hoje, como tem muita coisa eletrônica, comércio eletrônico, ela aplica em tudo. Uhum. Porém, para os advogados, tem que tomar muito cuidado, porque a gente já tem um dever de sigilo. O advogado ele tem um dever de sigilo, tudo que é dito para ele numa consulta jurídica, ele não pode dizer para ninguém, certo. Nem especificar que seja identificável aquele caso. Então, você pode falar só em tese ou sem detalhar, né? Então, por conta disso daí, você já tinha esse dever, né? De você tomar muito cuidado com o que você falava. Você não pode sair, olha, ganhei uma ação, processo tal, como infelizmente acontece ainda hoje. Entendi. Bom, só mandar um abraço aqui a todos os telespectadores que estão acompanhando pelas redes sociais aqui, o Josinaldo Cabeça, o Dorival, muita gente aqui desejando boa sorte ao nosso colega Pedro Notaro, pronto restabelecimento, estamos felizes por ter o Pedro aqui de volta hoje, o Pedro que teve afastado por alguns dias, 2 semanas, recuperando-se de um problema de saúde e só o fato de já estar aqui conosco já inspira aí a gente continuar e mostra que está bem e que em breve estará 100% comandando aqui o Radar de Notícias. Todos os demais pré-candidatos que têm surgido aí à presidência da Ordem aqui na subseção Guarulhos têm participado aqui do Radar de Notícias e a eles é feita uma pergunta em relação, a, por exemplo, ao tema do momento aí, a ProGuaru, por exemplo. Qual que é a sua posição? O senhor é favorável, contrário ao fechamento da empresa? Olha, eu sou favorável a que se discuta, Uhum. porque o Poder Executivo ele tem que executar, ele tem que fazer valer a administração. Certo. Só que quando uma lei ela impacta na ordem econômica, social, a OAB ela deve discutir. Então, eu acho que hoje não está tendo uma discussão relevante, porque aconteceu e depois que a OAB quis discutir, ela tem que se antecipar a isso, porque os projetos não são feitos na calada da noite. Tem o trâmite de um projeto, tem toda uma análise que você pode fazer antes, porque no dia da votação você não vai poder fazer nada. Você tem que fazer isso antes. Então, não tem uma preparação. O senhor avalia que a OAB tem perdido protagonismo na sociedade? Eu não estou falando só nesse caso, estou falando nos demais casos. Eu, particularmente, eu vi a OAB mais protagonista há algum tempo atrás. Eu não estou falando só da atual gestão, acho que num processo que a gente nota que várias instituições, é um problema até da sociedade hoje, a instituição política, as demais instituições, a própria justiça, muitas vezes estão ficando desacreditadas perante a sociedade. Como que você pode ajudar a retomar esse protagonismo da OAB? Olha, eu acho que uma questão fundamental é o apartidarismo. A OAB não tem partido, não é A, B ou C. Então, quando você se filia a um partido, que é um problema que aconteceu,
recentemente está acontecendo, você tem esse problema, porque você se filiou ao partido A. O Lula, que estava preso há 6 meses atrás, hoje está solto e vai disputar a presidência do Brasil. Então, não adianta você querer filiar. A ordem, ela tem que ser partidária, ela tem que cuidar dos interesses dos advogados e da sociedade para eles. Não é para o presidente de plantão, porque o exercício da presidência é uma coisa muito rápida, é 3 anos. Certo. Então, 3 anos passa muito rápido. Só que as pessoas entram e querem se eternizar no poder. O que o senhor acha de reeleição? Por exemplo, Eu o sou senhor vencer na contra a eleição, o senhor eleição. vai se reeleger? Tentaria uma Eu reeleição sou de imediato? contra a reeleição. Quando eu fui candidato em 2012, Então, uma das suas bandeiras é contra a reeleição. por também, exemplo. também. Eu acho que as entidades, elas são maiores do que as pessoas. E elas passam. Então, a entidade fica. Então, a reeleição é uma coisa muito perniciosa. Ela acaba sufocando novas lideranças. Ela acaba atrapalhando a execução de projetos, porque o cara está ali, não, mas se eu for candidato à reeleição, aí vai ter o outro que eu vou ter que aceitar. Então, ele acaba deixando que contamine a boa gestão. Tá aí, 18 horas, 27 minutos, nós recebemos aqui hoje o doutor João Khalil Mustafa, ele que é da Palestina, né? A família... Meu avô, eu sou brasileiro. Sim, mas a família tem descendência lá da Palestina, Da a origem, Palestina, né? de Ramallah. Que, aliás, é uma área de muito conflito, né? Uma área que está Sim. sempre, infelizmente, nos telejornais aí, trazendo para cá. Bom, o senhor deve ter também alguma atuação, ou dentro da OAB, também em relação, ou quando vencer na eleição, obviamente, na questão dos direitos humanos, né? Porque a Palestina envolve muito isso também, né? Com certeza. Direitos humanos são fundamentais porque são os direitos de todos, né? São os direitos de Há todos. uma confusão sobre esse debate, né? Quando se fala em direitos Muito. humanos, algumas pessoas, especialmente as mais radicais, elas acreditam que é para defender bandido, assassino, criminoso, que fica impune. Não é nada disso, gente. Direitos humanos é assegurar o direito de todos, inclusive das vítimas, muitas vezes, quando muitas vezes acontece, né? Bom, 18 horas e 28 minutos, Radar de Notícias. Doutor João, por favor, aproveite esse minuto final, mande uma mensagem aí para os seus colegas, aqueles que deverão, enfim, votar ou não no senhor, quando de fato acontecer a candidatura, a eleição deve ser no mês de novembro, e também a sociedade, né? A sociedade, ela não vota para a presidência da OAB, mas é importante acompanhar também e estar atenta aos trabalhos que essa entidade presta para a sociedade. Bom, colegas, eu quero dizer a todos, aos ouvintes aqui, primeiro agradecer, desejar uma ótima recuperação para o Pedro Notaro, que é muito importante ele estar aqui com a gente, e dizer que a minha gestão ela se baseia na independência e no apoio efetivo ao advogado. Hoje em dia, com tudo virtual, a violação das prerrogativas hoje é virtual. A OAB não pode compactuar com isso, ela tem que ser célere, ela tem que ser efetiva, ela tem que estar ao lado do advogado e da sociedade. Então, fazer post é muito legal, você participar de rede social, mas ela tem que agir. Não adianta nada se ela ficar inativa, encastelada, como hoje acontece, infelizmente, tanto na subseção, como no Estado, como no Federal. Então é importante ter uma OAB ao lado do advogado, que participe, conheça e saiba agir. Tá certo, muito obrigado, boa noite, até a próxima, muito boa sorte. Quem sabe aí até o final desse processo eleitoral, nós não fazemos uma nova entrevista aqui, que tiver um pouco mais consolidada a candidatura, tá bom? Muito boa sorte. Obrigado, Guto, é um prazer. Vamos para um rápido intervalo e em instantes voltaremos. Radar de Notícias.